Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, Maria Santíssima. Irmãos e irmãs, me pediram para partilhar com vocês sobre este tema. Vamos repetir? Maria, a mãe do cenáculo. Sua presença é coragem para a igreja que caminha. Por isso, eu quero convidá-los a pegarem as Sagradas Escrituras e vamos abrir nos Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versículos de 12 a 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Sobre a comunidade em Jerusalém. Então os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, à distância que se pode andar num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos repetir? Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quem eram eles que perseveravam? Antes de tudo, os apóstolos, que tinham passado por aquela experiência maravilhosa, que não dava para esquecer, a ascensão de Jesus aos céus. E o Senhor tinha deixado claro, ao longo do seu ministério, e nos momentos antes da ascensão, que eles permanecessem em Jerusalém, porque se cumpriria a promessa do Pai: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, os apóstolos, com várias mulheres que seguiam Jesus, eles estavam em oração comum, em comunidade orante. E São Lucas fez questão de destacar uma entre elas. Maria, conhecida como a mãe de Jesus. Aquela que no alto da cruz tinha recebido esta ordem do Senhor: mulher, eis aí o teu filho. E agora nós a encontramos não somente com João, mas com todos os apóstolos, com as colunas da igreja, na igreja primitiva, orante, esperando e se preparando para o cumprimento da promessa do Pai. Isso demonstra, meus irmãos, ao citar Maria, a mãe de Jesus, como a sua presença discreta era também atuante na igreja primitiva. Esta igreja do primeiro século, que é modelo para a igreja de todos os séculos, de todos os tempos, até Jesus voltar glorioso. Reza então comigo: obrigado, Jesus, pelo exemplo da igreja primitiva,
que chega até nós, chega até mim. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo foi quem inspirou. E que o Espírito Santo inspirou nessa narrativa, que todos eles perseveravam na oração comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, mãe dos apóstolos, mãe da igreja, como o beato Paulo VI, em 1964, durante o concílio, proclamou, não como dogma, mas como verdade que se verifica desde o princípio, que Nossa Senhora entendeu que aquela entrega de Jesus não era somente a respeito de João, de São João, mas a respeito de toda a igreja de Cristo. Por isso, Maria, mãe de Jesus e minha mãe. Que linda canção. Vamos repetir? Maria, mãe de Jesus e minha mãe. Uma bela explicação também dos acontecimentos posteriores à ascensão, nós encontramos neste documento do Concílio Vaticano II. É um número curto, embora valha a pena ler, estudar, meditar, essa sabedoria do Espírito Santo através deste Concílio Vaticano II, o maior evento eclesial do século XX, foi o Concílio Vaticano II. Um concílio pastoral, um concílio de comunhão, um concílio de diálogo, não somente do Papa entre os bispos do mundo inteiro, dos bispos entre eles, mas também todos aqueles que estavam lá presentes. Também mulheres participaram deste concílio, também religiosos, religiosas, também pessoas de outras denominações cristãs, também pessoas de outras religiões. Tiveram espaço para dizer. Olha que concílio, olha que sinal dos tempos, que manifestação do Espírito Santo, não só para a Igreja Católica, mas para o mundo inteiro. Mas um concílio que promoveu e continua a promover a renovação da Igreja. É nesse contexto que nós lemos o documento sobre o mistério da Igreja, chamado Lumen Gentium. E na Lumen Gentium, nós encontramos o capítulo que fala sobre Maria. O capítulo 8º. Repito, vale a pena ter contato com todos os documentos, é um dom de Deus para nós. Vale a pena ter contato com a Lumen Gentium num todo, mas você que ama tanto Nossa Senhora, ou você que tem até dúvidas sobre como a igreja verdadeiramente pensa o lugar dessa mãe de Jesus, que desde o primeiro século esteve presente. Lumen Gentium, capítulo 8º. Vamos ler, vamos estudar. Está aqui um ótimo curso de Mariologia. Eu queria aprofundar. Comece pela Lumen Gentium, capítulo 8º. Está aqui a síntese atual, profunda. Mas eu quero encontrar na Bíblia. Ótimo. A Lumen Gentium está recheada de Sagradas Escrituras. Muitas passagens. O Concílio Vaticano II foi o concílio que mais apresentou os fundamentos bíblicos, porque também é um concílio ecumênico, um concílio de diálogo com aquelas pessoas que têm a Bíblia como um grande valor, como uma grande referência, como a Igreja Católica tem.
Só que para a Igreja Católica não é somente a Bíblia, é a sagrada tradição que gerou a Bíblia, fez surgir a Bíblia, e a Bíblia que precisa ser venerada, respeitada, tanto quanto a sagrada tradição. E para a Igreja Católica, a palavra de Deus chega a nós através da sagrada tradição mais a Bíblia. Mas repito, você que quer começar pelas passagens bíblicas a respeito dos dogmas marianos, eu convido você a ler, a estudar, a reler esse documento, que eu vou ler apenas um número, só um número, que fala sobre Maria depois da Ascensão. Número 59. Foi vontade de Deus manifestar solenemente o sacramento da salvação humana, só depois de ter enviado o Espírito prometido por Cristo. Calma, eu vou explicar depois. Por isso vemos os apóstolos, antes do dia de Pentecostes, unânimes perseverarem na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. E vemos também Maria implorando com suas preces o dom do Espírito Santo, que na Anunciação já a tinha coberto com sua sombra. Finalmente, a Virgem Imaculada, que fora preservada de toda mancha da culpa original, terminado o curso de sua vida terrena, foi levada à glória celeste em corpo e alma, e exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo, para que se conformasse mais plenamente com o seu Filho, Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. E vencedor do pecado e da morte. Quem é o vencedor do pecado e da morte por excelência? Quem? É Jesus. E Jesus quis ter um sacramento de salvação, que é a sua igreja. E dentro da sua igreja, uma mulher que foi a sua mãe, que continua a ser a sua mãe, uma mulher que foi para isso agraciada com o dom de ser criada imaculada, sem a mancha do pecado. Aquela mancha, aquele pecado que mesmo sem culpa pessoal, nós herdamos. Consequência do pecado dos nossos pais? Não, eles também herdaram. Dos nossos avós? Também não. Lá nas origens, como revela as Sagradas Escrituras, o ser humano pecou, desobedeceu. E por trás dessa desobediência, autossuficiência, acharem que eles sabiam como ser felizes, apartados de Deus. Nós vamos meditando sobre o livro de Gênesis, sobre o pecado da humanidade desde o início, a gente percebe como a autossuficiência persegue o ser humano desde o princípio. Diga para a pessoa que está aí do seu lado: Deus não criou você e ninguém para a autossuficiência, para o individualismo. Tem gente que até diz brincando: ado, cada um no seu quadrado. Por isso você riu, né? Só que por trás disso está às vezes um conformismo com esse individualismo que tem raízes em nós. Eu tenho o meu quadrado, eu tenho a minha vida,
Eu tenho os meus problemas, eu tenho o meu corpo, eu tenho. O império do egoísmo, de um eu que tem a pretensão de ser feliz sem Deus. Eu sei o que é o melhor para mim. Irmãos, irmãs, isso não começou a surgir nesse novo milênio, nem no século passado. Desde o princípio, a partir do momento que o ser humano decidiu livremente, com consciência, desobedecer a Deus, ele acabou obedecendo a voz da serpente, a palavra do inimigo, e por causa disso o mal se voltou contra ele mesmo. Ninguém é feliz no individualismo. Ninguém consegue ser feliz cultivando egoísmo. Ninguém consegue montar uma trincheira e dizer, aqui é meu espaço, ninguém entra. Ou às vezes eu abro a portinha para alguém entrar, mas ainda no meu tempo. Sai logo porque está me atrapalhando. Ninguém que escolha um estilo de vida assim, moderno ou pós-moderno, sabe o que é ser feliz a partir de dentro. E quando eu digo a partir de dentro, é por experiência. Nossa Senhora, ela chegou aos pés da cruz. Nossa Senhora acolheu o ressuscitado. Ela não poderia ter dito, missão cumprida. Ufa! Depois de tudo, eu vou cuidar da minha vida. Tem aí os 11 apóstolos, porque um deles, resolveu viver intensamente esse egoísmo, esse individualismo, e abriu as portas para Satanás, o pai da mentira, pai da falsa felicidade, pai da falsa liberdade, pai do liberalismo. Por isso ele não estava mais na igreja nascente. Com isso eu não estou dizendo que Judas foi para o inferno, é Deus que o julgou. E Deus que o julgará no juízo final. Não cabe a nós. Cabe a nós, pessoalmente, nos decidimos, como Maria, nossa mãe decidiu, viver em comunidade, mas uma comunidade perseverante. A palavra perseverança é muito interessante, que vem de ser severo consigo mesmo, porque ser severo com os outros é muito fácil, basta o outro errar, basta o outro não pensar como eu, e eu ter uma autoridade sobre o outro, basta tantas coisas para eu ser severo, para mostrar para você, quem manda aqui sou eu. Ser severo com os outros é muito fácil. Dá só um pouquinho de poder para a pessoa que você descobre. Agora, ser severo consigo mesmo, também como autoridade, e perseverante na oração, quer dizer fiel, fazer um compromisso com Deus que vai beneficiar os irmãos, ser presença na vida do irmão. Não tem quadrado que resista essa decisão. Foi a decisão da Virgem Imaculada, que foi agraciada desde o princípio como vencedora do pecado. Repito, o vencedor é Jesus Cristo, do pecado, da morte, de Satanás, dos demônios. Ele é o vencedor, ele é a revelação plena da misericórdia, mas ele quis dar este dom para a Virgem, por antecipação dos seus méritos e mistérios. Nossa Senhora foi agraciada. Interessante que essa verdade, que se tornou dogma em 1854, foi precedida por muitas discussões, muitos debates, não só com hereges, não. Tem entre a igreja, porque o Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas, é o Espírito da verdade,
Então a igreja, desde o momento primeiro dessa igreja primitiva, do primeiro Pentecostes, sempre buscou aprender com o Espírito Santo. Está aí também a razão da sagrada tradição. É a igreja que segue escutando o Espírito Santo na história. E por isso, aprende a interpretar corretamente as Sagradas Escrituras. Teve um concílio de Trento, século XVI, que sobre esse dom de ser criada imaculada, disse assim: foi ela, Nossa Senhora, que primeiro, e de uma forma única, nem os pais dela receberam essa graça, se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Quem conquistou a vitória sobre o pecado? Quem? Jesus. Quem conquistou? É o que o concílio disse. Eu vou ler novamente, com mais pressa. Foi ela que primeiro, a Virgem Maria, e de uma forma única se beneficiou da vitória sobre o pecado, conquistada por Cristo. Repita comigo: ela foi preservada de toda mancha do pecado original. Aí a gente poderia pensar assim: por isso que foi fácil. Ela foi preservada, então ela não caiu aí na armadilha do individualismo e etc. Mas prossegue o concílio, dizendo: durante toda a vida terrestre, por uma especial graça de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Diga para a pessoa que está aí do seu lado: por uma graça especial, a Virgem Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, não cometeu nenhuma espécie de pecado. E nós? E aí, Cita? E nós? E nós, Ana? E nós? Não estou acusando ninguém, não. Se a nossa mãe, criada imaculada, permaneceu no mundo que não é imaculado, diferente de Eva, gente. Eva estava no paraíso. Tinha só Adão com ele. Porque tem mulher que gosta de jogar a culpa no homem, né? Esses homens, como é que eu não peco? Olha esse esposo, olha esse filho, olha o machismo, agora está na moda, né? Tudo acontece por causa do machismo. Olha o machismo, porque o machismo é a fonte de todo mal nesse mundo. Ideologia. O feminismo não vai resolver, porque não se apaga fogo com gasolina. Machismo é um desequilíbrio. É uma mentalidade estreita sobre o dom, o valor, o papel, a importância, a dignidade, tudo mais que a mulher tem para o mundo, para a sociedade, tudo mais que a mulher é. Uma salva de palmas para as mulheres. Mas não se resolve com outro desequilíbrio, de um feminismo crescente, que vai querendo justificar uma cerca em cada mulher, onde ela cuida do seu quadrado, do seu corpo, ela é a dona, ela faz o que quiser, e se ficar grávida, o problema é dela, ela faz o que quiser. Feminismo, desequilíbrio, fruto de egoísmo ideologizado. Desculpa, se tem alguma
adepta das bandeiras do feminismo, analisa com profundidade essas ideologias. Maria não foi assim. Maria recorreu à graça divina para não pecar. Uma das revelações particulares, se não a que mais impressionou a serva de Deus, irmã Lúcia. Ontem eu falei mais sobre a mensagem de Fátima, mas eu não trouxe isso ontem. Cabe bem aqui. Quando Nossa Senhora, na aparição de outubro, 13 de outubro, com aquele milagre do sol que aconteceu, aquelas 70 mil pessoas testemunhando aquele milagre, tantas curas, tantas graças, e sabe o que mais impressionou? Irmã Lúcia, que ela testemunhou depois, foi Nossa Senhora ter dito: parem de ofender a nosso Senhor, que já se encontra muito ofendido. Machistas, parem de ofender a nosso Senhor, que já se encontra muito ofendido pelo destrato às mulheres. Ofender uma mulher é ofender também Nossa Senhora. Mas feministas, parem de ofender a nosso Senhor, que já se encontra muito ofendido. Ofender os homens também é ofender a Jesus Cristo. Pensei que não iam bater palma, né? Porque eu estou vendo que a maioria aqui são mulheres. No pecado não há solução. No pecado não há espaço para diálogo. No pecado não há progresso. Nem pessoal, nem espiritual, nem como sociedade. O pecado é veneno. É contramão da ordem, do progresso, da vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, para os nossos relacionamentos. Mas aquela, repito, que estava no mundo assim, violento, cheio de pecados, como imaculada, ela recorreu à graça de Deus. E por uma especial intervenção da graça de Deus, que ela passou imaculada, ser agraciada com o dom da preservação do pecado, era pelos méritos de Cristo. Porque ela ia gerar a Cristo, o Santo dos Santos. Mas permanecer, nisto ela teve méritos. Mas teve méritos em Cristo Jesus. Porque com a graça de Deus, mais o seu sim na anunciação, correto? Mas o seu sim ao longo de toda a vida. Padre, mas será que eu vou conseguir? Não sei. Você está pedindo? Está pedindo do jeito de Maria? Padre Fernando Santa Maria, você está pedindo? Pedindo do jeito da sua mãe? A Virgem Santíssima? Primeiro, pedir com humildade. Primeiro. Segundo, pedir com perseverança. Segundo. Terceiro, pedir em comunidade. Terceiro. E o que aconteceu com a igreja primitiva? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo veio sobre a igreja. Veio sobre a Virgem Maria, ela que já era cheia do Espírito Santo. Tão cheia, não é mesmo? Que ela foi visitar Isabel. E Isabel, com a saudação de Maria, já ficou cheia do Espírito Santo? Então Nossa Senhora não precisava estar em Pentecostes. Interessante, São Tomás de Aquino, doutor da igreja, explica que para todo e qualquer progresso
na virtude, para toda e qualquer evolução na graça de Deus, é preciso uma graça, uma missão especial e invisível do Espírito Santo. Se Nossa Senhora não se contentava em apenas ser imaculada, ter sido criado assim, mas permanecer até o fim, é claro que ela recorria à ação e à unção, a estas missões invisíveis do Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo, como se fala nas Sagradas Escrituras, e a renovação carismática há quase 50 anos, ano que vem vai completar, né? Não é isso? Que esse batismo no Espírito Santo não é apenas para quem participa da renovação carismática católica. Que bom que você participa. Mas não é somente. É para toda a igreja. É para todo o mundo. Então reza comigo: vem Espírito Santo. Por intercessão da Imaculada, vem sobre mim, sobre os meus relacionamentos, sobre a minha família, sobre a comunidade cristã. Vem sobre nós, sobre toda a humanidade, por intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, Mãe de Jesus e minha mãe. Não sei se você acompanhou ontem ou já ao longo da sua história as belas e criativas coroações de Nossa Senhora. Então tem o teatro, tem a dança, tem as crianças, tem os anjinhos, e as mães sabem, né? Os anjinhos que tem, né? Estão lá, tudo bonito, e as fotografias, as filmagens, as transmissões, enfim, aquela festa. De repente, do nada, não é isso que acontece? Surge uma coroa, e essa coroa, do nada, vai se colocando na cabeça de Maria. E todo mundo fica extasiado. É assim que acontece? Surge do nada a coroa? Ou é alguém que no momento exato, privilegiado, né, essa pessoa, é escolhida, às vezes 2 pessoas, às vezes até mais, para chegar, caminhando com calma, muito cuidado, como a professora ensinou, como orientaram, mira o lugarzinho e põe. E o que todos fazem? Caminhar nesse mundo, buscando imitar a Virgem Maria. É caminhar para essa coroa, esse coroar no céu. Mas é preciso caminhar em direção a ela. É preciso já ter a coroa na mão. A coroa do cristão. A coroa que é confeccionada, meu irmão, minha irmã, na humildade, na perseverança, no perdão, na misericórdia, na oração. E não basta oração comum não, tem que ser também comunitária, como a igreja primitiva. Essa coroa que nós queremos colocar em Maria se confecciona aqui, não surge do nada. Ela não foi imaculada e não permaneceu imaculada por nada. Teve muita transpiração, teve muita renúncia. Ela teve que ser mãe de misericórdia para a igreja feita de homens e mulheres com misérias. Como é que você está confeccionando, Padre Fernando?
Como é que você está confeccionando? Qual o seu nome? A coroa que você espera colocar em Maria. Enquanto você pensa, e eu também, vamos ouvir novamente essa linda canção. Como não te chamar de mãe, se o próprio Salvador assim chamou? Pode ir ficando em pé. Como não me espelhar em ti, Maria? Sem mancha e sem pecado original, Imaculada Mãe de Jesus. Corpo e alma ao céu assunta foi, vitoriosa. Juntos. Maria, vou te coroar. Maria, vou te coroar. Rainha, Mãe de Jesus e minha. Maria, vou te coroar. Maria, vou te coroar. Rainha, Mãe de Jesus e minha. Por quem não aprendeu a te amar, eu te amo, e com Jesus eu vou te coroar lá no céu. Por quem não aprendeu a te amar, eu te amo, e com Jesus eu vou te coroar lá no céu. Maria, Maria, vou te coroar. Rainha, Mãe de Jesus e minha. Canta Maria, forte. Maria, É uma forma de compromisso. vou te coroar. Maria, vou te coroar. Rainha, Mãe de Jesus e minha. Achei muito interessante que dias atrás o Prêmio Nobel da Paz de 2009, presidente da maior potência dos Estados Unidos, Barack Obama, foi a Hiroshima para fazer um gesto de comunhão, de paz e aí tantos outros nomes para com aquele povo, mas não só. Um gesto, um simbolismo para todas as vítimas da Segunda Grande Guerra Mundial e das guerras. E no discurso me chamou a atenção ele ter dito que juntamente com a revolução tecnológica é preciso haver uma revolução moral. É preciso acompanhar uma revolução moral. Senão acontece o que aconteceu e pode continuar acontecendo, como ele reconheceu, que existem bombas, armas que podem destruir a humanidade.
Depois, assistindo essa notícia no jornal, o jornalista completou dizendo: é verdade. E 90% delas está com a Rússia e os Estados Unidos. Então, nós temos que esperar que isso não aconteça. Testemunho. Testemunho de paz. Gestos de paz. Mas que também são momentos para que a gente reflita até onde pode chegar a falta de progresso moral. Porque muitos cultuam e pensam que serão felizes nesse culto à tecnologia, que é uma outra forma de racionalismo. Claro que é boa, se estamos chegando a tantos lares, a tantos corações, através do Sistema Canção Nova, é porque essa obra também cuida desse progresso. Mas é uma tentação acharmos que não precisamos nos empenhar, eu e você, cada vez mais, nesse progresso moral, que é fruto de uma revolução espiritual. A falta de uma revolução espiritual faz faltar a revolução moral e ética. Aí a crise na política, a crise na economia, acabam sendo termômetros. Até onde estamos nos deixando nos abrindo e deixando que essa revolução espiritual aconteça em nós. Ah, padre, mas isso tem que acontecer com a classe política, com os empresários, com não sei o quê, por essa gente aí que está envolvida no tal do Lava Jato. É preciso uma Lava Jato espiritual, a começar em mim e em você. Até para que a gente possa rezar e interceder por estes que correm os riscos que correm por causa desta operação, dessa força-tarefa tão necessária. Merece uma palma essa gente, né? Mais do que uma. Mas eles precisam não só do nosso apoio, das nossas palmas, precisam, como a igreja precisa, sua família precisa, a nação brasileira, o mundo precisa de corações que se abram para a revolução espiritual. A comunidade primitiva é exemplo de que isso é possível. A partir daquela revolução espiritual, a igreja promoveu a revolução moral, aí as obras, aí a expansão, ao ponto de chegar em mim e em você, com a graça do santo batismo. Que revolução este sacramento! Nós que tínhamos, antes de sermos batizados, o pecado original. Uma das graças do santo batismo é ser apagado. Nos tornamos imaculados naquele momento. Mas para quê? Só para aquele momento? Aí olhamos novamente para o testemunho da Virgem Maria. Olhamos novamente para o testemunho da igreja primitiva. Olhamos novamente para o testemunho dos santos, das santas. E aqueles que chegou até nós a devoção que tinham a Nossa Senhora. Por exemplo, a Santa Jeana Beretta Molla. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar, levanta a mão. São poucos. Não é porque eu estou de batina que eu vou fazer o programa Santo do Dia, tá bom? Nesse momento. Mas, de fato, no tempo que eu gravei não tinha isso na pauta e eu acabei não falando dela. Mas hoje eu vou falar. Santa Joana Beretta, ou Santa Giana Beretta, do século XX, que nasceu em 1922, de uma família grande, abastada.
Ela foi a 10ª filha de 13. A 10ª. 2 padres, uma religiosa. Ela participante da Ação Católica. Mas antes disso, de participar desse movimento, que muito contribuiu também com o Concílio Vaticano II, com a sua preparação, um movimento que leva o Evangelho na sociedade, forma os cristãos para a política, para serem sinais da verdade, da justiça, da misericórdia, em todos os lugares, inclusive na política, o movimento Ação Católica. Ela participou, mas ela tinha um relacionamento com Jesus, centrado na Eucaristia. Desde a sua primeira comunhão, ela não parou de frequentar a Eucaristia diariamente. Rezava o terço todos os dias e buscava a santidade. Para Jeana Beretta, o que é, o que não é, não é. Buscava a verdade, não vivia de meias verdades, mas com misericórdia, com discernimento, dedicada aos estudos. Ela quis ser médica e começou a estudar Ação Católica, participava das conferências vicentinas, tinha grande sensibilidade para com os pobres, ajudava, colocava a mão na massa nas questões sociais do seu tempo. Um irmão seu veio para o Brasil, se instalou no estado do Maranhão. E aqui, ele começou a convidá-la para vir como missionária também, médica. Seu irmão também era médico, fundou um hospital, padre e médico. Por que ela não poderia vir? Nesse tempo, ela conheceu uma pessoa, um engenheiro, também da Ação Católica. Um homem com muitas virtudes, muitas qualidades. Não vou dizer aquele príncipe que todos esperam, procuram. Não! No cristianismo, o único príncipe é o príncipe da paz. Não fique esperando de homem algum aquilo que só Jesus pode lhe dar. Começaram a namorar e ela começou a ter que discernir, mas eu vou me consagrar, eu vou como religiosa, eu vou me tornar uma missionária? Porque naquele tempo não existiam comunidades de vida, né? Você pode se consagrar numa missão, numa consagração de vida e ainda casar-se. Mas naquela época, missionário já estava ligado ao dom do celibato, ao estado de vida, que ainda continua, mas hoje se ampliou por obra do Espírito Santo. Jeana Beretta Molla foi a Lourdes, na França. Ela, italiana, da Diocese de Milão, foi em peregrinação para Lourdes para discernir o seu estado de vida. E com Maria, ela discerniu que a missão dela, para além de médica, especializada em pediatria, guarde esse dado, ela também seria esposa. Estaria aberta à vida. Sua missão não era apenas ligada à profissão, mas também ao estado de vida. Quem é mãe aqui, quem é casada aqui, quem tem o sacramento do matrimônio, isso é missão. Jeana Beretta Molla assumiu seu lugar na igreja e na sociedade. Tiveram um filho, outro filho, terceiro filho, e sempre com dificuldades. Até que descobriu um fibroma grande, que colocava ela em risco. Aí 3 opções: fazia uma cirurgia para continuar a gravidez, com todos os riscos ainda, ou tirar o útero, logo a criança
que já tinha sido concebida seria abortada ou abortar a criança. Palavras de Jeana Beretta Molla, ainda na época do noivado. Repita comigo: quero formar uma família verdadeiramente cristã. Um pequeno cenáculo, onde o Senhor reine nos nossos corações, ilumine as nossas decisões, guie os nossos programas. Isso, como noiva, ela já queria viver esse cenáculo. Lembra? Atos dos Apóstolos, no cenáculo, com Maria. A verdadeira devota da Virgem Maria recorre à sua intercessão para imitá-la e agradar a Deus em tudo. O que é, o que não é, não é. Não matarás. Parece ser tão difícil de entender. Dentro do quadrado, adoado, sou eu que mando, eu que interpreto. Eu deixo as passagens bíblicas entrarem do meu jeito. E ainda digo, eu sou católica. Tenho terço no pescoço, tenho terço no punho, tenho imagem de Nossa Senhora, sou devota de Nossa Senhora. Ótimo! Então haja conforme Nossa Senhora quer. Não estou falando que o discernimento é fácil. Santa Jeana buscou ajuda de Nossa Senhora, mulher adoradora do Santíssimo Sacramento, rezou muito, buscou até conselho com o bispo, seus irmãos padres, não foi fácil, mas a decisão foi dela. Se tiverdes que decidir entre mim e a criança, nenhuma hesitação, ela falou aos seus colegas médicos: exijo que escolhais a criança, salvai-a. E um médico judeu, não católico, disse: eis a mãe católica. A mãe católica que busca imitar a mãe de Jesus em nós. A mãe católica que busca confeccionar esta coroa, que com Jesus quer colocar em Maria. Então, com Jesus aqui, meu irmão, minha irmã, temos que combater o bom combate. E hoje, cada vez mais, combater o bom combate é ser pró-vida. Porque a cultura da morte, a cultura do aborto cresce, cresce, cresce. Já atingiu os embriões humanos. Já tem bancos de congelamento. São milhares de seres humanos concebidos, congelados. E sobre isso, as feministas não falam. Ou se falam, abordando os embriões, sem respaldo e consenso da ciência. Porque já na própria ciência, há consenso suficiente que a vida começa na concepção. O dogma da Imaculada Conceição nos remete para a concepção. A igreja nos presenteou com um documento através da doutrina da fé, Congregação da Doutrina da Fé, Dignitas Persone, sobre algumas questões de bioética. Você pode procurar pela internet, livrarias católicas, você encontra. É fininho, mas profundo. Vou partilhar um trechinho apenas, dentro desse contexto também dos embriões, mas não só. Presta atenção, é curto. Perante a instrumentalização do ser humano, no estado embrionário, onde Maria já era imaculada, deve-se repetir que
Palavras de Bento XVI. Repitam comigo: o amor de Deus não faz diferenças entre os neoconcebidos, ainda no seio de sua mãe. A criança, o jovem, o homem maduro e o idoso. Gente, o amor de Deus não faz distinção. Jesus não morreu para uma fase, para um grupo. Morreu para todos e ressuscitou para nos dar vida nova. Pelo poder do seu Espírito, todos somos amados. O embrião humano também é amado porque é gente. Não faz diferença, porque em cada um deles, do embrião ao idoso, em cada um deles, melhor dizendo, Deus vê a marca da própria imagem e semelhança. Por isso, o magistério da igreja proclamou sempre o caráter sagrado, inviolável de cada vida humana, desde a sua concepção até seu fim natural. Bioética, mas sem revolução espiritual, isso é deixado de lado. Isso é assunto de homens de batina. Já viu algum? Isso aí é para os carolas, ratos de sacristia. É aquele quadrado da soberba, onde eu sou o centro do mundo. Eu é que mando, eu é que interpreto. Não preciso de magistério oficial, não preciso da ajuda de ninguém. E Jean Beretta Molla tomou essa decisão. Nasceu a criança. A criança foi batizada com o primeiro nome, Giana, depois Emanuela. E o esposo participando de todo aquele drama, mas respeitando a esposa. Os médicos também, respeitando, acolhendo aquele testemunho. Passado um tempo, depois do batismo, se não me engano, uma semana, ela veio a falecer. Com que palavras nos lábios? Ai, que desgraça. Ai, não vou ver os meus filhos crescendo, são 4. Ai, por que eu não deixei o aborto acontecer? Pelo menos eu ia crescer com 3, e o meu esposo não tem culpa, ia ficar sem esposa. Ai, você acha que foi assim que ela falou? Santa Jean Beretta Molla. Pesquise mais, aprofunde mais. Vale a pena. Tem até livros. Morreu dizendo: Jesus, amo-te. Jesus, amo-te. Jesus, amo-te. Essa é a palavra que Nossa Senhora quer que esteja nos nossos lábios, no último instante. Mas por quê? Com muito suor, lágrimas, orações e graça de Deus, nós fomos construindo essa frase ao longo da vida. Nós fomos, nos aproximando. Jesus, amo-te. Jesus, amo-te. Jesus, amo-te. Por isso contigo eu amo e coroo a Virgem Maria. O Papa da Família, São João Paulo II, em 1994, a beatificou, com um milagre que aconteceu aonde? Que país? Ela era italiana, no Brasil. Em Maranhão, no hospital onde estava o seu irmão. E depois, em 2004, 10 anos seguidos, em 16 de maio, num maio como esse, São João Paulo II a canonizou. Uma mãe, sem um líquido amniótico, gestou a sua criança. Com a intercessão de um bispo, de muitos e dela,
pediram a Santa Jeana que acompanhasse do céu. E ela alcançou este milagre inexplicável pela ciência. E foi o milagre da canonização. Onde é que você acha que aconteceu esse milagre? Que país? Muito bem, eu pensei que vocês não conheciam, vocês me enganaram. No Brasil. Ela, fazendo a vontade de Deus no matrimônio e na medicina, e em todos os momentos, até o último instante, sendo pró-vida, ela se tornou missionária no Brasil como ela queria, intercedendo a Deus, que realiza o milagre, pedindo à Virgem Maria, porque ela já havia coroado a Santíssima Virgem no céu. Esta é a nossa vocação. Esta é a sua vocação. Então fica em pé e canta de novo esta bela canção, como um compromisso. Aqui, repita comigo, aqui. Aqui. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Com a ajuda dos irmãos. Com a ajuda dos irmãos. Renunciando ao individualismo. Renunciando ao individualismo. Toda a autossuficiência. Toda a autossuficiência. E todas as ideologias. Todas as ideologias. Mundanas. Mundanas. Eu quero. Já aqui. Confeccionar a coroa de Maria. A coroa de Maria. Com Jesus. Com Jesus. E lá no céu. Agora vamos cantar. Maria, vou te coroar, Maria. Estenda a sua mão. Vou te coroar, Rainha, Mãe de Jesus e minha Maria. Maria, vou te coroar, te coroar, Rainha, Mãe de Jesus e minha. Então pede com as suas palavras esse Pentecostes, para que o seu coração, para que as suas decisões difíceis sejam assistidas pelo Espírito Santo. Que Nossa Senhora possa interceder por nós nesse momento. Sim, Mãe, Tu que és a esposa do Espírito Santo, a Senhora que está no céu, na glória, de corpo e alma, intercede por nós. Intercede, Mãe. Intercede para que o cenáculo aconteça nos nossos corações e sejamos pessoas de coragem, pessoas de parresia, pessoas que promovam a vida, promovam a cultura da vida, que vence a cultura da morte. Então vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, ensina-nos, ajuda-nos, capacita-nos para sairmos de nós próprios e irmos ao encontro dos outros, por mais difícil que seja. Vem, Espírito Santo, para Ti nada é impossível. Então nós imploramos a Ti, por intercessão do coração imaculado da Virgem Maria, a Rainha, nossa Mãe, Mãe de Jesus. Vem, Espírito Santo, vai soltando a sua voz, vai deixando que esse Espírito Santo ore em você, não só por você, mas por todos os cristãos, por todos os homens e mulheres de boa vontade, por todos de todas as religiões. Vem, Espírito Santo, faz de nós apóstolos da vida, apóstolos do bem, apóstolos da misericórdia. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, por intercessão do coração imaculado da Virgem Maria. Vem, vem, hoje e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha, Senhora do mundo, Senhora no cenáculo, esposa do Espírito Santo, e intercessão de Santa Jeana Beretta Molla, mãe de família, exemplo de cristã, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém, amém. Agora não pode faltar, né, Ana? Santa Diana Beretta Molla, Rogai por nós. Amém. Pode aplaudir. Aplaudamos uns aos outros, a coroa de vida que o seu irmão está fazendo, está construindo todo dia aí, para quando no céu nós chegarmos e chegaremos, nós coroarmos a nossa mãe. Maria, vou te coroar, Maria, vou te coroar, Rainha, Mãe de Jesus e minha. Ergue seu braço e canta forte para nossa mãe. Maria, vou te coroar, Maria, vou te coroar, Rainha, Mãe de Jesus e minha.